A paz de Cristo para todos. Como alguns, mas não todos já sabem, meu nome é Nilson Tavares, sou conservo seu, sou membro e cooperador na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Praia de Leste, cujo pastor do templo sede é o pastor Eliel Caetano e o pastor presidente do campo é o pastor Natalino Vígolo. Pois bem, nossa igreja está situada na rua Nelson Medrado, 819, próximo ao quartel da Polícia Militar. Venha nos visitar, venha fazer uma visita e cultuar o Senhor com a gente. Lição de número 10, lição intitulada Há um milagre em sua casa. Bem, irmãos, tenho certeza que os irmãos já estão pesquisando, já estão adquirindo bastante subsídios para enriquecer sua ministração da aula deste domingo. E eu estudando a lição, eu achei uma questão interessante, que os irmãos da CPAD, eles omitiram alguns dados interessantes do livro Porção Dobrada, livro Porção Dobrada, de autoria do pastor José Gonçalves, e eu quero trazer neste primeiro momento, eu lerei o texto integral, farei a leitura do texto integral da parte omitida, que eu tenho certeza que irá enriquecer você, professor, e na segunda parte, então, eu trarei meu comentário, farei uma análise mais pessoal sobre o texto. Mas vamos ver o que os irmãos da CPAD deixaram de lado, omitiram na lição, e vamos ver o que diz o livro do pastor, que ele faz uma leitura muito apurada, e é nessa leitura que ele faz sua primeira parte que eu farei minha análise na parte 2 deste comentário. Diz o capítulo 10, há um milagre em sua casa. Há um milagre em sua casa. Vamos lá. Em abril de 2012, ele começa aqui dizendo que ele foi convidado para ministrar em uma escola bíblica para obreiros. Ele usou como base da palestra os primeiros 7 versículos do 4º capítulo do 2º livro de Reis. Fundamentou seu sermão no versículo 6 do capítulo 4, onde diz: E o azeite parou. Sabemos que, à luz das Escrituras, o azeite é um dos muitos símbolos do Espírito Santo e pode ser usado de forma apropriada como metáfora para ilustrá-lo. A pergunta a ser feita no atual contexto evangélico brasileiro é: por que o azeite está parando? Dizendo isso de uma outra forma, por que a influência do Espírito Santo em nosso meio parece estar diminuindo? Por que nós pentecostais, que já somamos mais de 500 milhão de seguidores de Cristo, parecemos influenciar cada vez menos o mundo à nossa volta? Alguma coisa parece estar errada ou no mínimo fora de lugar. Interessante. Por que o azeite está parando? Vamos analisar esta pergunta de uma forma mais detalhada e detectar o atual avivamento que aviva cada vez menos. Em primeiro lugar, o azeite para quando ele não está sendo usado na esfera familiar. Dize-me o que é que tens em casa. Versículo 2 do capítulo 4 de 2 Reis. Essa foi a pergunta feita pelo profeta Eliseu. Todo avivamento tem início a partir da família. Sem famílias renovadas não há avivamento. Recentemente, o escritor norte-americano, me perdoem a pronúncia incorreta, tá, irmão? Wayne Grudem, deve ser, está escrito aqui, Wayne Grudem, escreveu um livro intitulado Famílias Fortes e Igrejas Fortes. É a pura verdade. O contrário também é verdade. Famílias fracas e igrejas fracas. Porque estamos vivendo um avivamento que parece cada vez mais influenciar cada vez menos. Queremos uma igreja revitalizada, mas as famílias estão doentes e por essa razão os avivamentos são tão superficiais. Aqui cabe a pergunta: o que temos em casa? Quem somos na igreja é um reflexo do que temos em casa. Quando Paulo escreveu sobre as qualificações exigidas para os ministros do Evangelho, ele pôs a família na ordem de prioridade. Aqui está o modelo ideal de família e de um ministério autêntico. E o irmão traz aqui que ele ainda lembra de uma professora norte-americana que foi muito tempo missionária na Índia.
na China, melhor dizendo, e viera concluir seu ministério como professor de Novo Testamento e Teologia Bíblica naquele seminário, no Seminário Batista. Ela costumava dizer que o obreiro que tivesse filhos indisciplinados ou desviados do Evangelho estava desqualificado para liderar. Segundo ela, o pastor que se encontra nessa situação deveria pedir uma licença para cuidar da família. Nós, diz o irmão, sabíamos que não se tratava de uma análise superficial, mas a reflexão de alguém que devotou toda a sua vida ao ministério, inclusive escolhendo ser celibatária para servir melhor ao Senhor. Neste particular eu discordo do irmão, porque a partir do momento que um filho ele atinge a maioridade, atinge a idade da razão, ele é livre para escolher entre seguir a Deus e não seguir. A exemplo dos filhos de Eli, a exemplo dos filhos de Samuel, né? Estavam desqualificados, eles estavam no sacerdócio, eles estavam na igreja, eles estavam servindo ao Senhor, mas estavam envergonhando o nome do Senhor. Então eles trouxeram maior dano, trariam menores danos se estivessem fora do sacerdócio do que se estivessem dentro. Eu discordo desse pensamento da irmã, mas continuando. Muitos anos já se passaram depois que o irmão José Gonçalves ouviu aquelas palavras, mas elas continuam ecoando na mente do irmão. Será que estamos levando sério essas recomendações do apóstolo, pondo a família em lugar de destaque no ministério? Infelizmente, muitos obreiros não educaram seus filhos e muito menos os criaram sob disciplina. Isso é uma verdade. A consequência disso são frequentes escândalos envolvendo filhos de pastores e o que é pior, parece que nos encontramos totalmente despreparados para enfrentar uma cultura mundanizada. Não tenho dúvidas que o advento da cultura pós-moderna abriu uma fissura enorme na tradição cristã ocidental. Com o advento da pós-modernidade, a partir dos anos 60 e 70, era uma incerteza e de verdades fragmentadas passaram a imperar em todos os segmentos da sociedade, inclusive mudando sua visão de mundo. Antes, os valores judaico-cristãos dominavam em sua cultura ocidental, mas com o advento do pós-modernismo, novos valores passaram a nortear a nossa forma de pensar. Parece que a igreja foi pega de surpresa e seus líderes ficaram como um barco à deriva, sem saber o que fazer. Quando o paradigma cai, ensinou Thomas Kuhn, em sua teoria das revoluções científicas, um outro paradigma encontra o lugar do antigo. O problema é que muitas vezes não há um modelo devidamente estruturado para preencher o espaço deixado pelo antigo paradigma que deixou de existir. Traduzindo isso em palavras mais simples, quando o modelo pós-moderno de enxergar as coisas chegou oficialmente, ficamos a observar os valores tradicionais que protegiam nossa sociedade e, consequentemente, nossas famílias serem pulverizados. E ficamos assistindo a tudo isso sem dar uma resposta à altura a esse ataque. Muitos anos depois, os pastores, teólogos, filósofos e filósofos cristãos acordaram para a seriedade da coisa e passaram a atacar de forma sistemática esse sistema maligno que fragmentou a estrutura dos valores da cultura judaico-cristã. Infelizmente, parece que a reação aconteceu muito tarde e hoje vemos uma nova cosmovisão imperando em nossa sociedade, editando como deve ser a vida de nosso povo e, consequentemente, de nossas famílias. Essa é uma leitura interessante que o irmão faz no início do seu comentário. Mas o que fazer diante desse desafio cultural emergente? O que tens em casa? Que valores estão norteando nossa família? Será que são valores cristãos que estão orientando a nossa fé? Ou é um paganismo cristianizado? Como confrontar esse novo paradigma? Como confrontar esse novo paradigma? O escritor Stanley Greens aponta os seguintes pressupostos. Primeiro, anunciando o núcleo da fé. Se o homem moderno se interessava mais com a mente do que com o corpo, hoje a coisa está invertida. O Evangelho não deve desprezar essa tendência humana. 2. Dar respostas às perguntas básicas do ser humano. O problema da culpa é o grande mal do homem pós-moderno. O Evangelho deve buscar formas de alcançar este homem. 3. Pregar a ética do arrependimento.
O homem que aceitou a Cristo não pode viver como se nada tivesse acontecido. 4. Reivindicar uma moral de bússola. Bússola está meio atrasado, né, irmão? Vamos usar um GPS que é mais atual e mais preciso. Vai lá. 4. Reivindicar uma moral de GPS. A moral pós... lembrando o GPS. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nessa terça-feira passada, o nosso pastor, presidente, pastor Natalino Vigo, trouxe um ensinamento interessante. Porque nós devemos estudar as Sagradas Escrituras, né? E dentre os vários tópicos que eles listou, um deles que é o nosso norte, né? É o nosso GPS, que GPS é uma sigla que é, se não me falha a memória, Global Position System, sistema de posicionamento global, né? Então ele é muito preciso. Você digita lá o endereço que você quer chegar à cidade, ele te dá um caminho, né? Se você digitar o endereço se você colocar o nome da rua, se colocar o número da casa, ele te deixa você chegou ao seu ponto. Então o GPS de Deus, né, para nossa conduta, para nossa regra de fé e prática, é a Bíblia Sagrada, o nosso GPS. A moral pós-moderna é denominada de moral de radar, enquanto a moral cristã é denominada de moral de bússola, no irmão aqui, no meu caso, o GPS, apontando para o norte. 5. Fomentar a esperança. O verdadeiro evangelho alimenta uma visão escatológica. 6. Dar a conhecer a Escritura. A Bíblia deve ser o livro inspirador da evangelização. 7. Mostrar a razoabilidade do cristianismo. A pós-modernidade se caracteriza pelo auge do sentimentalismo e a igreja deve cultivar, dentro dos limites lógicos, essa dimensão emotiva do ser humano. 8. Não confundir universalidade com universalismo. O Evangelho é universal, sem contudo ser universalista. 9. Princípios morais. É necessário resistir à tentação de substituir a voz de Cristo por uma simples propaganda publicitária. 10. Aqui nós estamos falando, né, sobre como confrontar esse paradigma. Né, segundo o escritor Stanley Greens, nós estamos vamos falar da 10ª, que é conscientizar-se de que o Evangelho não se resume a um código moral. Quando a evangelização se reduz a um conjunto de proibições, perdeu-se o significado. Então vamos relembrar estes tópicos para nós confrontarmos esse novo modelo, esse novo padrão, esse novo paradigma nessa cosmovisão mundana. Primeira coisa que nós devemos fazer para confrontar: anunciar o núcleo da fé. 2, dar respostas às perguntas básicas do ser humano. 3, pregar a ética do arrependimento. 4, reivindicar uma moral de GPS, de bússola de norte. 5, fomentar a esperança. 6, dar a conhecer a Escritura. 7, mostrar a razoabilidade do cristianismo. 8, não confundir universalidade com universalismo. 9, princípios morais. E 10, conscientizar-se de que o Evangelho não se resume a um rígido código moral. Em segundo lugar, o azeite para quando a porta não está fechada. Versículo 4 do capítulo 4 de 2 Reis. Então entra e fecha a porta. A porta deveria estar fechada a fim de que o milagre pudesse acontecer. Deus não faz shows. Quem gosta de pirotecnia são os pregadores midiáticos, que até mesmo para espirrar chamam as câmeras de televisão para mostrar. Eles gostam de holofotes, adoram glamour, mas a Bíblia mostra aqui que o milagre deve acontecer com as portas fechadas. Isso faz lembrar a ressurreição da filha de Jairo. Então, irmãos, esse foi alguns comentários que não veio na lição, lógico, questão de espaço. Mas eu reproduzi aqui este comentário do irmão José Gonçalves na íntegra, para você ver a leitura profunda, né, que podemos extrair deste texto. Então quero que você abra sua Bíblia comigo, pegue sua Bíblia aí, que eu pego a minha Bíblia aqui, né, e vamos fazer uma análise do texto, uma análise
né, meu último comentário, eu fiz uma análise também e deu uma questão bem interessante, que muitos irmãos concordaram com o nosso posicionamento, outros discordaram, né? Mas isso tudo é sadio, isso é saudável. Nós estudarmos e analisarmos as Escrituras é muito bom, né? De forma alguma eu quero causar dissensão, quero causar divisão, quero ser motivo de discórdia, quero ser um instrumento do mal para minha liderança. Não. Eu quero ser um instrumento de verdade, quero ser um vaso nas mãos do oleiro, né? Mesmo que para isso nós, em alguns pontos, pequenos pontos, né, nós possamos discordar de um ensino, de um posicionamento, mas em Cristo e com Cristo e para Cristo nós possamos chegar a um denominador comum, né? Sabemos que Deus não nos chamou para ser robôs, né? Deus nos chamou e nós temos o nosso individualismo, nós temos o nosso modo de pensar, mas nós temos que submeter o nosso modo de pensar, a nossa cosmovisão à Bíblia. Então, na Bíblia, fazendo a interpretação bíblica sadia, então nós chegamos a um consenso e devemos chegar, porque nós somos parte do corpo. Como diz Paulo, a orelha não pode falar para o pé não pode falar para a orelha não pode falar para o cabelo não pode falar para o nariz não pode falar para a boca, que um não necessita do outro. Todos são interdependentes, nós somos dependentes uns dos outros. Pegamos a nossa Bíblia, vamos fazer um estudo sobre este texto, né? E eu quero que os irmãos abram sua Bíblia comigo agora, né? Em segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. E o versículo também 20. Vamos ler um texto aqui interessante. Abriram? Pegaram aí? Pega aí que eu pego aqui. Vamos lá? Deixa eu me colocar em pé para fazer essa leitura. Deixa eu me afastar um pouquinho mais. Os irmãos estão me ouvindo? Tranquilo? Vamos lá. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20 e o versículo também 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo também 20. Que diz: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vamos lá mais uma vez? A última parte, vamos lá. Crede no Senhor, repete comigo, 1, 2, 3. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém, amados? Amém? Então, a partir de agora, vamos fazer uma análise interessante sobre essa questão. E eu peço aos irmãos muita paciência, né? Para que a gente possa fazer um diálogo, né? Você daí e eu daqui, possamos conversar possamos analisar as Escrituras, né? Por enquanto, irmãos, deixa eu sentar novamente aqui. Por enquanto ainda não sou formado em teologia, né? Tenho uma promessa maravilhosa, assim que eu terminar meu ensino médio, estaremos ingressando no curso superior em teologia. Mas eu sou um menino que gosta muito de estudar a palavra. E estudando a palavra que nós chegaremos, né, ao conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então vamos analisar este texto do segundo livro de Reis, e vamos ver as pérolas que podemos encontrar nesse texto. Análise. Vamos lá. Capítulo 4 de segundo livro dos Reis, versículo 1 em diante. Vem comigo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos.
E Eliseu lhe disse: que te eu hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Então vemos uma recomendação do profeta. O primeiro texto que nós lemos de segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, né, que é para crer no Senhor e também para obedecer aos profetas, para que haja uma proteção divina e uma prosperidade divina. Então, nesta lição, meus irmãos, nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Que não é autoajuda, mas é sobre a ajuda do alto, né? A autoajuda é o que estão se pregando por aí, em nossos templos, né? Eu sinto muito em falar isso, que está sendo pregado isso em nossos templos por aí. E ela afirma que se a tua disposição mental positiva é que te faz ser vitorioso, né? Deus é apenas apenas parte do processo, certo? Então essa teoria da confissão positiva, essa teoria do triunfalismo e essa postura de arrogância e de independência, né? Ela é pregada de forma antibíblica, e eles usam elementos bíblicos, mas fazem uma exegese totalmente à parte da revelação bíblica. Porém, nesse texto aqui nós vemos uma ajuda do alto, né, que é diferente. A ajuda do alto, ela tem algumas características interessantes. E é isso aí que eu quero trazer para os irmãos somarem em sua abordagem neste domingo. Eu tenho certeza que o irmão está sendo feliz em todas as suas ministrações, né? E se o irmão não está sendo ainda, eu tenho certeza que o irmão vai melhorar. Lembro-me do início que eu ministrava as lições bíblicas, eu ficava muito nervoso, eu levava muitos livros para a sala, eu lia muita coisa, né? Mas era uma preocupação sadia, né? Temos muitos, eu sinto em dizer isso, que tem muitas pessoas que não têm esse compromisso que o irmão tem, de estar pesquisando, pesquisa comigo, pesquisa no meu canal, adicione, se inscreva no meu canal aí, irmão, me ajude aí, né? Mas também tem outros irmãos fazendo esse trabalho. Também começou esse trabalho o ensinador cristão Luciano, um grande amigo meu aqui também da Assembleia, meu professor de teologia, ele também está comentando as lições, e isso aí a gente vê que é uma necessidade que nós temos de buscar fontes cada vez mais seguras, né? Então, assim, irmãos, parabéns pela sua busca, parabéns pelo irmão estar preocupado em trazer em fazer uma aula que seja a nível de excelência. São poucos que pensam assim, saiba disso, e você é um desses poucos. Que Deus te abençoe muito. Vamos fazer a análise do texto. Vamos lá. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então vemos aqui que era um discípulo de Eliseu. Para Eliseu saber que aquele homem temia ao Senhor, então ele era um homem próximo a Eliseu. Concorda comigo, irmão? Isso aí é óbvio. Isso aí não está no texto, né, mas está nas entrelinhas. É óbvio. Então a primeira coisa que nós vemos é que para o milagre acontecer, primeiro você deve servir ao Senhor, você deve temer ao Senhor. Está a tua família temendo ao Senhor? Está o irmão temendo ao Senhor? Vamos lá. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os 2 filhos para serem servos. Então, segundo a lei,
era necessário pagar a dívida, nem que a pessoa tivesse que se tornar por um período de tempo, né, até pagar a dívida, ela ser escrava daquela pessoa, né, ela tinha que pagar de qualquer jeito. Então nós vemos aí um grande ensinamento também que eu aprendo aqui, que é a questão da nossa responsabilidade, né, do nosso bom testemunho, para nós pagarmos sermos honestos, sermos fiéis aos nossos contratos. Uma das características que Paulo traz da característica do caráter e da personalidade, caráter melhor dizendo, das pessoas dos últimos tempos, elas seriam infiéis nos contratos. Não estou falando você, irmão, quantas vezes também passei por dificuldades para pagar uma conta, mas mesmo assim Deus nos deu oportunidade, nos encheu de saúde, né? Nós fomos lá, trabalhamos e aos poucos pagamos. Mas tem gente que esquece, finge que não tem nada a ver e vai deixando e vai pilantrando, né? Me desculpa a expressão, mas essa é uma verdade. Vai passando a perna nos outros, vai trapaceando, vai enrolando, né? Como diz a palavra de Deus, vai enganando e sendo enganado. Então isso é uma característica dos dias de hoje, não somente dos dias de hoje, mas também em toda a história humana. Nós vemos pessoas com esse tipo de característica, infiéis no contrato. Mas essa mulher aqui era uma mulher preocupada. E vemos também, nós podemos analisar, que esse cidadão, servo do Senhor, é um tremendo de um mau administrador. Se encalacrou de dívida, certo? E deixou para a esposa pagar, né? Quantas vezes nós vemos aí irmãos pastores, né, irmãos cooperadores, irmãos diáconos, presbíteros, independentes, seu título eclesiástico, né? Quantas vezes nós vemos aí irmãos comprando o que não podem, né, com dinheiro que não tem, para agradar a quem não conhece. Isso aí se chama consumismo, meu irmão, né? Comprar o que não precisa com dinheiro que não tem e para agradar quem não conhece. Aí, Luciano, aí, ó, memorizei esse, só me falou uma vez e eu memorizei. Então esse aí é o consumismo, meu irmão. Repita comigo. A repetição, ela é interessante porque ela traz uma absorção de conhecimento melhor. Então repita comigo. O consumismo é comprar o que não precisa. Vamos lá, repete comigo. Comprar o que não precisa com dinheiro que não tem, para agradar a quem não se conhece. Vamos parar com esse consumismo exagerado, exacerbado do mundo de hoje, né? Até mesmo nos meios evangélicos, esse mal já está presente. Você precisa comprar muita coisa, precisa ter muita coisa, você precisa. Daqui a pouco você vai ver o teu cartão está estourado. Meu Deus do céu, só Jesus na causa. Então nós vemos aqui que nós não devemos ser irresponsáveis e devemos ter uma administração de nossas finanças muito interessante. É o que nós aprendemos nesse texto. Ele era infiel, ele não sabia administrar e deixou uma bomba para a esposa. E quando vieram os credores para levar os seus filhos, ela se desesperou. Mas no desespero dela, ela se lembrou que havia um homem de Deus. Eliseu, por vários momentos, é chamado de homem de Deus. Então, temos homem de Deus em nossos dias. Temos um homem de Deus em nossa igreja, a quem possamos recorrer. Eu tenho certeza que temos, né? Aqui na praia nós temos. Eu tenho certeza que aí onde o irmão está, o irmão também tem. Vamos passar para a próxima análise. Vamos lá. Próxima análise. Então, meus irmãos, temos aqui o final que a irmã, que essa mulher desesperada, ela chega para o homem de Deus. Então ela começa a declarar, né, o problema dela. Ela declara o problema dela e ela declara também que a intenção desses homens que queriam levar os seus filhos para serem escravos, para serem servos. E Eliseu lhes disse, versículo 2: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Então nós vemos aqui que o homem de Deus, Eliseu, instruído pelo Espírito Santo, ele levou essa mulher a verbalizar o problema.
Então, essa verbalização do problema, ela tem um efeito terapêutico muito impressionante. Estudando para a lição sobre um homem de Deus em depressão, eu pude ali pesquisar sobre alguns quadros sintomáticos, né, que as pessoas têm, quais são as características da depressão e quais são os processos, né, de melhora, quais são os paliativos, quais são as curas, né, como se efetua, né, o tratamento, e um deles é a verbalização do problema. Então, assim, muitas vezes, muitas pessoas, principalmente nós homens, né, vamos falar agora com os homens, né, não gostam de falar de seus problemas. Eles não externalizam, eles ficam tudo ali grudado, né, ou com um problema neles, né, e não falam. Você tem que falar, meu filho. Você tem que se abrir com alguém. A palavra de Deus fala primeiro para nós falarmos com Deus. Paulo fala assim, comunicar a sua necessidade aos santos. Você tem que falar, você tem que externalizar o que está acontecendo contigo, o seu problema. Porque daí, o próprio processo da fala já é um processo terapêutico. Já é um processo de cura. Porque você vai aliviando aquela carga emocional, você chora. Não, meu irmão Nilson, eu não choro de jeito nenhum. Esse negócio de chorar não é pra mim, não, porque eu sou homem, macho, cabra macho. Pois é, meu filho, Jesus é cabra macho, né? Que diz lá que todo macho tinha que ser circuncidado e apresentado no templo, e mesmo assim chorou, né? Chorou. Ele se compadecia, né? E ele chorou muitas vezes. Se bem que a Bíblia diz que ele chorou apenas uma, né? Se não me falha a memória. Os irmãos aí que são os irmãos que entendem mais um pouquinho de Bíblia que a gente. Mas eu tenho certeza que em vários outros momentos Jesus chorou também. Não somente na fase adulta, mas também na fase da juventude, na fase da adolescência, da pré-adolescência, quando ele era um junior, quando ele pertencia à classe Cordeirinhos de Cristo, igual a minha filha, né? Mas eu tenho certeza que ele chorou. Então, assim, meu irmão, externalize suas emoções, certo? Verbalize elas, converse com seu pastor, peça aconselhamento a um ancião de sua igreja, um presbítero, um diácono, um amigo, né? Mas também não vai ficar dando calinga nos dentes para quem só vai te ferrar, meu irmão. Só vai pegar você e te colocar mais para baixo. Porque tem pessoas que não sabem aconselhar, tem pessoas que não sabem, né, esse ministério que é o ministério da reconciliação, do aconselhamento, não tem essa chamada pastoral, né? Então, assim, ela só vai acabar, primeiramente, se você não for uma pessoa confiável, vai espalhar os seus problemas para o mundo inteiro, né? Vai colocar no Orkut da vida, né? Acho que Orkut, será que tem ainda? Não sei, mas deve ter ainda, né? Pelos Facebook, vai ficar tweetando, porque está acontecendo isso, aquilo lá, como ontem, viu? Blá, blá, blá. Então fale com uma pessoa de confiança, né? Converse com seu pastor, converse com sua pastora, converse com seus amigos, seus pares, diáconos, presbíteros, cooperadores, mas externalize, verbalize, meu irmão, verbalize já, que eu tenho certeza que o processo da cura vai ficar mais fácil. E primeiro, se ela ficasse em casa, ai meu Deus do céu, vou levar os meus filhos, blá, 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 não haveria providência divina. Concorda comigo? Se ela não fosse o homem de Deus e conversasse com ele, verbalizasse, falasse para ele o que está acontecendo, não haveria a providência divina. Então a provisão divina, meu irmão, está você em confiar, né, em Deus, mas também procurar um dos seus representantes aqui na terra, porque são eles que podem e devem e são instruídos por Deus e são habilitados por Deus para te ajudarem em toda a dificuldade que você passar, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela na área profissional, seja ela em qualquer área da sua existência, né? Procure seu pastor, se aconselhe com ele, eu tenho certeza que ele será direcionado por Deus. E também vai aqui uma palavra pastor, né? Não sou quem sou eu para falar alguma coisa aos meus superiores, mas é uma recomendação, né? Deus usou uma jumenta porque não pode me usar, não é verdade? Você concorda comigo? Sim ou não? Deus usou um urubu
E detalhe, Jesus não morreu nem pela mula e nem pelo urubu. Jesus morreu por mim e por você. Então ele pode sim me usar. Eu tenho certeza que você será feliz se dar ouvidos, né? A Bíblia fala que instruem ao sábio e ele se fará mais sábio ainda, não é? Então assim, meu irmão, se você não souber como administrar, não espiritualize tudo não, meu irmão. Tá entendendo, pastor? Tá entendendo, pastora? Tá entendendo, superior eclesiástico? Seja prudente. Se porventura você não receber a revelação de Deus ali na hora e o Espírito Santo te trazer o discernimento para aquela situação, não fale. Vá para a oração, vá jejuar, vá se informar mais, converse mais com o irmão, certo? Para ver o real problema, porque uma palavra pode destruir a família dele. Se nas suas axiologias, né, você dá uma palavra errada, aquilo ali vai acabar com ele. Então, prudência e equilíbrio é fundamental. Fundamental. Temos aqui em nosso campo, né, o nosso pastor natalino mesmo, é um pastor muito... Quando a gente vai conversar com ele, eu sou um menino que tenho muitos problemas, e quando eu resolvo conversar com ele, ele é um menino assim, não é perfeito, né? Só um que é perfeito, mas ele é muito equilibrado, ele é uma pessoa muito sábia nesses assuntos. Então assim, você que é aqui do litoral, aqui da nossa igreja, né, que estiver passando por um problema, vá à casa do pastor, chame o pastor, telefone para o pastor natalino, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar, que é um homem muito instruído nessa área. E não somente o pastor natalino temos aqui, mas também temos vários outros pastores, outros presbíteros, que estão habilitados por Deus e são sábios, e estão instruídos e experimentados na experiência da vida para te auxiliar, e eu tenho certeza que você vai ser bem-aventurado. Continuando a nossa análise. Declara-me o que é que tens em casa. O que é que você tem em casa, meu filho? Para apresentar. Tá aqui Deus te perguntando. Ai, o problema é isso, o meu problema é aquilo, meu problema é aquilo outro, minha mãe é aquela mulher, aquela megera, aquela bucha, pra ser bucha só falta vassoura, não sei o que, pra voar, não sei blá 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 blá. Mas o que é que realmente está acontecendo? Ah, meu irmão, você não conhece meu marido? Aquele jumento, aquela mala sem alça de papelão em dia de chuva carrega, né? Mas o que é que você tem em casa, né? O que é que você tem de valor em casa? Quando o profeta está perguntando o que é que ela tinha em casa, era para ela trazer à memória o que ela tinha ainda. Por quê? Porque ela estava tão desesperada, meu irmão, tão desesperada que ela esqueceu-se de algo importante que ela tinha em sua casa. Deus trabalha em situações, né? Deus trabalha aonde nós não... Deus tira a providência de onde a gente não imagina, né? Muitas vezes tem irmãos perplexos e preocupados porque não tem emprego, não tem um carro, não tem uma casa própria, né? Não tem uma boa roupa, não tem um perfume, não tem a eloquência, não tem os livros, mas o que é que você tem? Então é nesse pouco que Deus pode multiplicar. É nessa área que Deus pode pegar e transformar e fazer a virada, meu irmão, a virada. Então assim, Deus também te pergunta, meu irmão, o que é que você tem em sua casa? E a mulher continua. Então ela fala assim, olha, profeta, eu aqui, ó, olha o que diz o texto aqui, ó. Eu tô servo, não tem nada em casa, ó. Ela já começou errado. Ela já começou errado. Ela falou assim, não tem nada em casa. Aí ela pensou um pouquinho, opa, a não ser um pouquinho de azeite, uma botija lascada lá em casa. Então assim, eu não vou entrar em detalhes de comentários. Esse texto aqui é bem comentado na lição. Mas eu quero trazer uma coisa muito interessante aqui, né? E disse ele, versículo 3: vai, pede para ti vasos a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Meu irmão,
qual é a sua relação com seus vizinhos? Responda-me, se for capaz. Qual a sua relação com a comunidade que você vive? A comunidade, será que o do apartamento de cima, do apartamento do lado, de baixo, do outro, conhece, que sabe da sua existência? Sabe que você é um homem ou uma mulher de Deus? Você já falou de Deus para eles? Porque aquele meu vizinho chega domingo, eu não posso nem descansar o almoço. É aquela sonzeira, aquela barulheira. Porque o vizinho do lado, o vizinho da frente, o vizinho de trás é uma peste, só me persegue, não sei o que, blá. Mas podem ser eles, meu irmão, que podem ser instrumentos de Deus para te auxiliar na hora mais difícil da sua caminhada, da sua trajetória. A palavra de Deus fala que melhor é o vizinho, né, do que o irmão longe. Não é assim? Melhor é ter por perto um amigo, né? Ele é mais útil do que ter um irmão longe. Então a política da boa vizinhança, ela é recomendada pela Bíblia, né? Você deve, né, ser um ser social. Nós somos seres sociais. Nós estamos em Cristo, nós somos de Deus, mas nós ainda não chegamos à estatura, né, de perfeitos. Nós não vivemos à margem da sociedade, marginalizados, não. Nós pertencemos a uma comunidade, né? Nós somos somos cidadãos. E como cidadãos nós devemos exercer a nossa cidadania. E a nossa cidadania exige, né? Tem várias características do que é ser um cidadão, com seus direitos e deveres, né? Mas um dos nossos deveres é termos uma comunhão pacífica com os nossos vizinhos. Eles podem ser instrumentos de Deus, né? Você pode ser instrumento de Deus para eles, e deve ser, porque a Bíblia fala: ide por todos os lugares, pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Isso aí é fato. Não, mas eu não recebi a chamada de evangelista, de missionário, isso é coisa para... Não, é para você, meu irmão. Falar de Jesus é para você. Então você pode ser instrumento de Deus para eles, como eles também podem ser instrumentos de Deus, né? Então, essa é a minha pequena contribuição para com os irmãos nessa oportunidade, né? E lembrando aos irmãos que no vídeo anterior eu falei que estou preparando o material, estou escrevendo, já estou desenvolvendo um pouquinho mais, né, o tema da igreja e o homossexualismo, um tema que é quente, um tema polêmico, né, para alguns, para outros não. É um tema que temos a questão da sexualidade, né, ela é pouco debatida, é pouco ventilada em nossos ensinos, principalmente aqui no sul do Brasil. Aqui, né? Não sei como é que andam as outras igrejas nesse particular, mas o nosso ministério ele é meio reservado nessa temática, e ele prioriza mais os ensinos teológicos, né? Mas também nós devemos estar com a mente ligada ao nosso tempo, aos ensinos que a nossa cultura está passando. Então, é imprescindível que nós, cristãos, também tenhamos o que falar sobre os temas da atualidade, os temas que são referentes aos anseios da comunidade da época em que vivemos. Então eu estou preparando material que será bênção, né? Não será um material de esclarecimento ao povo evangélico, não tem nada a ver com homofobia, que crente não é homofóbico, ao contrário, crente ele deve ser o primeiro a defender a pessoa, independente de suas práticas, seja ela na área sexual, seja ela na área dos negócios. Nós temos um posicionamento, não é preconceito, nós temos um conceito baseado nas Escrituras, e através desta visão de mundo, dessa nossa cosmovisão cristã, bíblica, cristocêntrica, é que trarei uma palavra
E eu quero que os irmãos fiquem com Deus. Vamos fazer uma oração e com essa oração estaremos terminando este nosso pequeno comentário. Senhor Jesus, que o Senhor possa iluminar cada irmão, cada irmã, que o Senhor possa trazer à sua memória todos os materiais que ele pesquisou para a sua aula e que o Senhor possa dar graça e sabedoria para que ele possa, para que esse irmão, essa irmã, esse pastor, essa pastora, esse cooperador, esse professor, esse presbítero, esse diácono, não sei quem está lecionando, quem lecionará, mas tenho certeza que o Senhor vai usá-lo poderosamente, vai edificar, que ele vai poder, Pai amado, ser instrumento da tua verdade e da tua vontade. E que o teu nome seja engrandecido. E que o conhecimento do Senhor Jesus Cristo seja ventilado mais uma vez. E que possamos ser instrumentos da verdade para todos aqueles que pedirem, Pai amado, a razão da nossa fé. E com esta oração, eu me despeço de vocês. E até a próxima, querendo Deus.